Muito bem, você está acompanhando o programa Sertão Inovador e ficamos muito felizes desse projeto. Muito felizes. Essa, inclusive, é a nossa sexta edição. Já tivemos aqui várias pessoas, vários entrevistados, vários profissionais da área de educação, alguns pesquisadores, alguns professores, alguns estudantes, alguns profissionais representantes de classe, que representam categorias aqui na cidade, alguns profissionais da área pública mostrando o que está acontecendo no município, na região. Enfim, o objetivo do programa Sertão Inovador é trazer esse tema da inovação para o sertão. É um dos itens. O que está acontecendo sobre isso no sertão? O outro tópico, obviamente, é do próprio empreendedor, do próprio inovador, do próprio profissional que está buscando ser tão inovador quanto qualquer outro lugar que tem aí para fora, seja Vale do Silício, seja Israel, a nação empreendedora, seja onde for. Porque empreendedorismo, inovação, só existe onde tem gente inovadora. Então não é uma matéria que necessariamente está só em um lugar para ser lido. Isso é gente que faz as coisas acontecerem, gente inquieta, gente insatisfeita, gente que quer algo mais, gente que acredita em si, né, que tem um mais de 7, um mais de 8, um mais de 9, um mais de 10, o que for, que acredita que pode e vai atrás de duas coisas principalmente. Vai atrás de conhecimento, que ele não tenha, e hoje estamos num excelente momento da humanidade para adquirir conhecimento, porque os acessos estão mais facilitados. E outra coisa que nós precisamos é de conexão, conhecer pessoas. Aquilo que eu não descobri através dos livros, eu posso descobrir com pessoas, que através das conexões, né, de um network qualificado, a gente pode também aprender. Tudo bem? Eu quero agradecer mais uma vez aqui também a Edilma Salgados, que está hoje nos prestigiando com alguns dos seus salgados. Obrigado aí pela parceria. E vamos para a nossa conversa. Hoje essa conversa que a gente vai ter agora é uma conversa mais espacial, é um negócio mais amplo. E nós queremos conversar aqui com o Natan. Natan está à frente de uma startup, a C4L. Ficamos muito honrados lá na Ilha Grande poder receber esse projeto. Mas eu vou pedir que o próprio Natan se apresente, fale um pouco dele e fale um pouco desse projeto, que é, no primeiro momento, o que é a C4L. E aí a gente vai falando um pouquinho aqui, a gente tem vários assuntos muito interessantes para conversar. Seja bem-vindo, Natan. Obrigado pelo convite. Falando aqui um pouquinho de mim, meu nome é Natan Gugel. Sou engenheiro eletricista, sou engenheiro de dados na minha atividade do dia a dia e também empreendedor com essa atividade em uma startup que nos últimos anos ela entrou muito em voga, que é a questão de exploração aeroespacial, utilizar de tecnologias que aproveitem o espaço extraterrestre, que aí entra muito a questão de satélites. Uhum. E aí, na proposta que a gente vem com a C4L, vimos trabalhar com uma questão muito específica de comunicação entre satélites, que é a comunicação direta entre sensores e satélites. E a gente, quando pensa nessas questões de satélites, vem algumas empresas, como, por exemplo, a SpaceX e a Starlink, do Elon Musk. É um dos melhores exemplos que a gente pode dar em relação à proposta. Uhum. E Vem à nossa cabeça logo essas empresas quando a gente, né, fala assim. Mas me permita só fazer um parêntese. Na verdade, não parêntese, é uma pergunta. Como é que está esse mercado global aí de comunicação satelital, fora do Brasil, aqui no Brasil? Porque você sim, está entrando nessa área, uma área de gente grande, né? aham. Muito bem. Então, quando a gente olha para o mercado de satélites, eu não vou saber dizer ao certo os números, mas quando você pega, por exemplo, uma das que seria nossa concorrente direta, é uma empresa francesa chamada Kinéis IoT, que ela trabalha justamente num, num trabalho semelhante ao nosso, que é nessa telemetria direta, e
Em 2020, ela recebeu um aporte da União Europeia no valor de 100 milhões de euros para lançar unicamente 5 satélites. O estudo dele foi exatamente isso. Era lançar 5 satélites. 600 milhões de reais aproximadamente, 5 satélites. Para 5 satélites. E a gente está falando, não é de satélites gigantes, enormes, pesando quilos, toneladas às vezes. A gente está falando de satélites que eles são cubinhos, mais ou menos desse tamanho, de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, é bem pequeno, que ele consegue já fazer todo o trabalho que a gente espera conseguir também com a C4L. Muito bom, muito bom. Olha aí o mercado que o Natan está falando, né? Mas fala um pouquinho sobre a questão do Programa Espacial Brasileiro. Pronto. Falando aí do Programa Espacial Brasileiro, com o governo recente, houve um investimento por parte do MCTI, junto com a Agência Espacial Brasileira e outros órgãos que a gente tem, como o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que eles, me falha a memória, mas se não me engano, eles estavam destinando cerca de 4 bilhões em 2020 para todo o governo, para todo o período do governo, para fazer investimento em atividades aeroespaciais. E por que essa necessidade? Porque, por exemplo, sistemas de geoposicionamento, o famoso GPS, ele depende de alguns satélites que eles estão localizados que eles estão fixos no espaço, vamos dizer assim. E quando a gente olha para questões de geopolítica, é muito importante ter uma independência dessas ferramentas. Tanto que, devido aos embates recentes, muitos satélites de geoposicionamento dependiam de satélites que eram do governo americano. O próprio governo chinês também lançou seus satélites para ficar independente de sistemas de geoposicionamento. Então, a gente vê aí uma importância nacional. Sim, estratégico, né? Estratégico. A área aeroespacial é estratégica. Todo bloco econômico, eles estão focados em fazer investimentos para garantir maior independência de suas atividades aeroespaciais. Muito bom. A área que você está trabalhando, você havia falado para mim, pelo menos no primeiro momento, seria a área do agro, né? Alguma coisa no agro, usando os satélites nessa parte de telemetria. Fala um pouquinho mais sobre essa questão da telemetria, como usar os satélites para isso no agro. Pronto. Como a gente tinha citado anteriormente, a intenção é fazer uma conexão satélite com sensor. Tá. Como ela acontece de uma forma convencional? Você tem os sensores localizados, por exemplo, numa plantação. Você tem sistemas adquirindo informações sobre como é que está aquela determinada região, que aí entra luminosidade, precipitação, compactação do solo, entre outras informações que existem, que são importantes para o plantio. E aí você pode utilizar de duas maneiras para recuperar essas informações. Uma, instalando torres, que elas vão fazer a comunicação com os sensores ao redor, puxar essas informações. As torres são a parte mais cara dentro de um projeto de IoT para o agro. E a segunda seria utilizando um drone, que você vai operando o drone, ele vai passando pelas regiões, adquirindo as informações, volta para uma região que tenha uma internet com mais velocidade e repassa as informações. Então, a gente tem aí alguns problemas em relação a isso. O primeiro, a torre é cara para fazer a instalação, e a segunda, o drone, que o drone você não vai conseguir essas informações em tempo real, porque você vai estar mandando o drone vai estar capturando as informações para retornar e trazer essas informações. Enquanto que, quando você tem um satélite que está operando 24/7, ele vai estar passando. E esse é um detalhe importante. Não é só um satélite, são vários satélites que estão orbitando a Terra ao mesmo tempo. Então, quando um sai de uma determinada posição para se conectar, vem outro já atrás, já
já para compensar o outro que está saindo do canto. E aí você tem um sistema de comunicação constante. E mais, esses satélites sendo uma coisa mais que você pode assinar como um serviço, que essa é a proposta da C4L, você assina o acesso a esses satélites e aí você consegue já mandar a informação. Você só precisa colocar o sensor naquela região e ele já começa, você faz a sua assinatura e aí ele já começa a enviar as informações para o satélite e o satélite redireciona para o que a gente chama de estações base, que são locais mais apropriados para receber esses sinais. Certo. E pronto. É essa a ideia. Então você só precisa o quê? Os sensores, que os sensores, dependendo do que seja, eles são bem mais baratos do que o restante do sistema de comunicação. E um sistema que você paga somente pelo que você usa, tornando assim mais barato também e mais rápido para você fazer sistemas de agricultura de precisão. E aí entra uma das questões que é importante para a gente, que são justamente os desafios do projeto. Por que a gente direciona especificamente para o agro? É que, uma vez que você coloca o sensor lá, você tem que apontar a antena, que geralmente esses sensores eles fazem comunicação sem fio, então precisa de uma antena. Você aponta a antena para cima, para o céu. E lá vai estar o satélite e o satélite vai se comunicar. Os protocolos que a gente utiliza para comunicação hoje em dia, ele tem o que a gente chama de overhead muito grande. Então, a gente acaba tendo uma limitação de comunicação por tempo. Esse daí é um dos desafios que é necessário pesquisas para melhorar a capacidade de transmissão e a gente conseguir desenvolver novos satélites que a gente consiga, com o mesmo satélite, obter mais informações. Okay. E aí entra também a questão de tipo, nem todo ângulo que a gente coloca a antena, ela vai se comunicar tão bem. Certo. Então a gente precisa também melhorar essa capacidade de transmissão e recepção das informações. E aí entra muito a questão da pesquisa. Entendi. Me veio só uma curiosidade agora, enquanto você estava apresentando, para que o dado seja capturado continuamente em uma determinada área, você teria que ter quantos satélites para poder, quando um estiver dando a volta já no outro, já tenha um outro, você tem esse número, assim, existe algum dado sobre isso? Pronto. Porque como você vai prestar um serviço, né? Sim. Se você não tiver essa quantidade mínima, vai ter alguns buracos ali, vai ter uns gaps ali que às vezes o empresário fica, tá, mas aquele horário, como é que... Enfim. Exatamente. Pelos meus cálculos, assim, para a gente manter uma região de comunicação constante, seria de cerca de 63 satélites. Mas, por exemplo, se você pega a Starlink do Elon Musk, a gente está falando de alguns milhares de satélites que estão orbitando ao mesmo tempo. E por que essa quantidade de milhares de satélites? É justamente para que ele consiga suportar a quantidade de informação que está indo e vindo. Então, quanto mais sensores, maior deve ser a densidade de satélites para que a gente consiga manter uma comunicação que seja satisfatória. Entendi. Você acha que para esse caso específico, em torno de uns 60 e poucos seria o mínimo, né? E obviamente que esse tipo de iniciativa, uma vez começando, aí começa a escalar. E começa a fazer mais, enfim, na medida do... Por isso que se entende por que o Elon Musk tem tantos, né? E continua mandando, porque o projeto da Starlink é um projeto realmente... eu posso estar enganado, mas é visível que a percepção dele é a Terra inteira. Ele quer ter algo para qualquer ponto da Terra, enfim, ou pelo menos a grande maioria, não tem pessoas, né, terra habitada, tenha acesso a isso. Muito bom. Me diz uma coisa, tu resolveu iniciar esse projeto, criar essa startup e escolheu o Nordeste para fazer. Sim. Quando a gente fala de empreendedorismo, geralmente tem aquela figura. Vai para São Paulo, vai para fora do Brasil, porque aí, principalmente projetos dessa magnitude, o tamanho que você está entrando é algo grandioso. Por que Nordeste? Curiosidade aí. Sim.
Se a gente fosse falar em relação à melhor região para desenvolver um satélite mesmo, seria em São José dos Campos, aqui no Brasil. Porque lá é onde tem toda já uma infraestrutura Infraestrutura, adequada né? para que você faça testes e aí você consiga certificar que o seu satélite é seguro para ser lançado. Porém, por que aqui no Nordeste? A gente tem algumas vantagens em relação ao Sudeste. A primeira, onde é que estão os lançadores do Brasil? Onde é que estão as estações de lançamento? Uma está em Alcântara, que Certo. hum, vocês vão me perdoar, mas se não me engano é no Tocantins. E a segunda região de lançamento é justamente aqui no Rio Grande do Norte, na Barreira do Inferno, em Natal. Para ser mais Isso. específico, Parnamirim, se não me engano. Exato. E aí, essas duas regiões, elas são estratégicas para o lançamento. Tanto que, recentemente, tá tendo a iniciativa do chamado microlançador brasileiro, que ele tem a proposta de realmente lançar satélites do tipo que eu e minha equipe estamos desenvolvendo Olha só. na região de nosso interesse, que a gente fala que as regiões de satélite são três: a órbita baixa, a órbita média e a geoestacionária. Satélites como os CubeSats que a gente está desenvolvendo, ele fica justamente na órbita baixa. Certo. Que legal. Como é que tá assim esse andamento desse projeto, desses micro lançadores, mais ou menos? Não sei se você Os teve isso. Como é que tá? microlançadores, se não me engano, eles É uma estão. previsão? Já começaram, não começaram? Como é que tá aí a. Sim, Tá. tá Isso é um na negócio fase de interessante. desenvolvimento. Se não me engano, eles estão para 2026 ou era 2027 o primeiro lançamento, o primeiro teste de lançamento. E aí a gente também está buscando desenvolver o nosso primeiro protótipo, Sim. garantir que ele consiga uma comunicação aceitável dentro dos limites e a partir disso a gente consegue fazer um lançamento. Uma coisa interessante também aqui para o Rio Grande do Norte é que aí a gente tem o Pax em Natal, que ele também tem atividades que são direcionadas para empresas que estão focadas no aeroespacial, Sim. aqui no Rio Grande do Norte. Então a gente já está desenvolvendo todo um ecossistema que é interessante para o desenvolvimento de empresas aeroespaciais aqui no litoral norte do Nordeste. Uau. Gente, depois quero que você divulgue aí seus contatos no Instagram, do próprio C4L, porque vocês ainda vão ouvir muito falar dessa empresa. E é bom saber que esse tipo de iniciativa, esse tipo de projeto, daqui da nossa região, está surgindo aqui. Pessoas, esse tipo de gente que a gente fala, incomodado, inconformado. Por que não? Vamos lá, vamos tentar. E é todo um processo de teste, né? Dá certo, não dá certo, vai aqui, vai acolá. A gente sempre tem falado, não sei se eu já falei para ti isso em algum momento lá na incubação, é que o empreendedor ele não desiste, ele pivota. Mas desistir, que história é essa que eu vou desistir? Se eu não conseguir por esse caminho, eu vou por outro, eu vou por outro, eu vou por outro. Eu mudo até o negócio, mas desistir não. Então, não desista desse projeto, nem que a vaca tussa. Se ela tossir, compra um remédio para ela, mas não pare. Continua, porque são iniciativas relevantes. E aqui serve aqui um recado para a turma que está assistindo, que poderá assistir, e estiver acompanhando. Nós temos um potencial enorme. E são pessoas que têm esse potencial na nossa região. Vale sim você procurar saber, procurar estimular de alguma forma, incentivar iniciativas nesse sentido. Quero agradecer o Natan aqui, foi rapidinho aqui, mas eu acredito que deu para mostrar como funciona e queria deixar as suas palavras finais, alguma coisa que de repente não foi falado, que você fique à vontade. Sim, essa iniciativa ela nasceu durante o meu mestrado, onde eu estava fazendo algumas pesquisas de artigos, lendo eles, e aí eu encontrei um artigo que falava justamente de comunicação LoRa entre sensores e satélites. Quando eu li aquele artigo, eu disse: isso daqui dá para montar uma empresa com isso. E foi a partir daí. Então, a área de pesquisa, a área de pesquisa aplicada é um ótimo ponto para que você consiga obter ideias para
é, montar empresas com alto potencial disruptivo. Sim. Uau. Vocês ouviram isso aí, gente? Nós temos hoje lá, vou dar um exemplo só de uma universidade. A UFESA tem hoje próximo de 200 pesquisas acontecendo. Certamente dessas 200, deve ter algumas com potenciais, né? Eu estou falando de uma universidade. Tem a estadual, deve ter outros pesquisadores. E esse tem sido para mim, assim, eu fico muito feliz de estar vendo isso acontecendo, porque é tudo que eu acredito que pesquisa deveria ser, guardadas as proporções das outras pesquisas, de base, etc. Tal. Mas pesquisa que você faz e que isso gere impacto imediatamente, local, regional ou global, deveria nos estimular para que a gente pudesse ir atrás e tentar verificar a possibilidade de transformar isso num negócio. E os negócios, o empreendedorismo do século XXI, me parece que a cada dia caminha por esse caminho. Anda por esse caminho, o caminho de usar a ciência, da validação, do teste. E é por aí que a gente deveria trilhar. Quero agradecer, Natan, pela sua participação aqui no Sertão Inovador. E certamente você ainda vai voltar aqui, porque a gente vai acompanhando essa jornada, e ele está no início de uma jornada. Ele está validando ainda o seu protótipo. E daqui a pouco vai ter o teste, vai ter, né, leituras e melhorias daquilo, e a gente certamente não tem mais oportunidade de estar aqui junto. Perfeito. Combinado? Combinado. Então a gente agradece e vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou, quem sabe, realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. BrisaNet, levando o mundo até você. Muito bem, estamos aqui no programa Sertão Inovador. Você está gostando do programa? Lá no Instagram, nós temos a conta sertão.inovador, onde você pode acompanhar alguns cortes que a gente faz aqui. Você pode acompanhar os blocos do programa no YouTube também, sertão.inovador, e alguns cortes também no YouTube, como também no TikTok, com o mesmo nome, sertão.inovador. Por que ser tão inovador? Porque você pode ser tão inovador quanto qualquer outra pessoa que está empreendendo, inovando no mundo afora. Porque a diferença que a gente pode fazer já está em nós. Tem muito a ver com a maneira como nós encaramos as coisas. Essa história de barreira de língua, de nação, quem criou isso é a IBGE. Você não precisa ter limite algum. Nós estamos no planeta Terra. Onde bater, a gente precisa e pode ir lá resolver. E se você souber o idioma, liga lá o Google Tradutor e traduz. Isso não é barreira. Quando alguém quer alguma coisa, ele vai atrás e, se errar, aprende com aquele erro. Afinal de contas, ninguém sabe a resposta de tudo. E se soubesse, ficava talvez um pouco chato. Então é bom a gente ir atrás mesmo, para procurar as respostas, para a gente se conectar. Nesta perspectiva, nós vamos bater um papo agora com Líria Alvino, uma empreendedora. Nós fizemos um contato via redes sociais, ela entrou em contato, vamos bater um papo. E aqui está Líria Alvino para a gente conversar um pouquinho sobre inovação, empreendedorismo, pivotagem. Vai ser bem legal. Seja bem-vindo, Líria. Obrigada, Radamés. Muito obrigada também por me receber. É uma honra para mim estar aqui hoje em um espaço com um nome tão característico, Sertão Inovador, não é? Sertão Inovador. Então, eu achei realmente que seria maravilhoso hoje bater esse papo aqui com você e conversar um pouco sobre nossas experiências.
Então vamos começar pela apresentação. Quem é a Líria? Ela é da região, não é? É da cidade, não é? De onde é a Líria? Eu sou da Boa Vista. Eu sou da Gema de Mossoró. Nascida, criada e casada nos dois, né? Assim que a gente diz. Então, eu nasci no bairro Boa Vista, aqui em Mossoró, que é ali vizinho, pegado junto com Lagoa do Mato e Rabo da Gata. Isso. E dali, eu nasci de uma família muito pobre. Uma família muito simples e muito humilde. E sempre, Radamés, eu lia muito. E naquela época... Mudou um pouco, mas naquela época as pessoas, me parecem, pelo menos as que me ladeavam, liam menos ainda. E veja bem que curioso, eu gostava de ler. Os primeiros livros me foram apresentados por minha irmã. Rapidamente eu aprendi a ler e eu lia tudo. Como eu lia muito, eu queria conversar. Então, a vizinhança, parte da vizinhança, claro, não todo mundo, ficavam me chamando de a doidinha de Teté. Porque era uma menina que queria conversar muito sobre o que eu tinha lido. Por favor. Pois não? A sua câmera é essa que está lá atrás Essa do aqui. professor, certo? Eita, eu morrendo de olhar pra cá. Não, tudo bem. Tá, desculpa. A partir você continua a partir de agora olhando para cá. Beleza, beleza. Então, a doidinha de Teté lia muito. E o que é que eu fazia? Eu lia e agora ficava quieta, para não ficar conversando demais. E aí, Radamés, vê só que interessante, parece que as coisas vão se conformando na vida da gente, não é? O meu pai, ele era mecânico. E era um mecânico sui generis, porque ele não bebia. Então, nos fins de semana, meu pai estava sóbrio. Nessa oportunidade, o doutor Vantan Rosado, já falecido, ele chamava o meu pai para fazer pequenos serviços nos fins de semana, na casa dele, de Vantan Rosado. E aí, uma certa vez, a gente não andava muito, não passeava, não tinha para onde ir, o meu pai me levou para a casa de Vantan Rosado, porque ele, o meu pai, ia fazer um serviço lá de mecânica. E aí, o que foi que aconteceu? Por óbvio, nós empregados entramos pela porta dos fundos da casa. Eu achei aquilo, Radamés, uma coisa de outro mundo. Tava Porque na até Disney. então, eu, moradora da Boa Vista, que não é como é hoje, a Boa Vista hoje é rica, não é como é hoje, eu pensei, meu Deus, existe isso? Cama para dormir? A gente dormia de rede. Então, eu fiquei muito deslumbrada com aquela casa. E não parou por aí. Como meu pai ia demorar um pouco fazendo o serviço de soldador, doutor Vantan me chamou, eu era pequenininha, devia ter uns 8 anos, por aí, e ele disse, menina, para você não ficar esperando sem fazer nada, não foi exatamente esse o diálogo, mas a ideia era essa, fique aqui. E me levou para uma biblioteca. E nessa biblioteca ele pegou um livro. Lembro o nome do livro, um episódio de Quebra-Quilos, que era a luta das mulheres em Mossoró, quando os homens daqui foram para a Segunda Guerra Mundial, para a Primeira Guerra Mundial. E aí ele me deu esse livro e disse assim, seu pai vem sábado de novo, você leia o livro e sábado você me conta o que foi que você leu. Aí, Radamés, uma criança de 7, 8 anos de idade, o meu pai, que a gente sabia da necessidade que ele tinha para trabalhar, para alimentar a família. E aquele homem me dá um livro com a missão dessa, um livro que para uma criança de 7 anos era duro. E eu não tinha outra alternativa senão ler o livro, porque eu fiquei com medo de meu pai perder o emprego. E li aquele livro durante a semana. No sábado, realmente, meu pai voltou lá para finalizar o serviço. Eu lembro até o que era. E aí, eu, com o livro na ponta da língua, bem pequenininha, o doutor Vantan passava para lá, passava para cá, dava uma ordem para o meu pai, dizia uma coisa e outra, e o livro. E em certo momento, já que ele não falava, de novo, eu com medo do meu pai perder o emprego, eu disse, doutor, eu li o livro. E ele ficou um pouco surpreso. Ele disse, foi mesmo? E eu nem esperei ele perguntar o resto, eu já fui dizendo que era o livro. Ele, agora, é que estava encantado comigo. E me deu um outro livro para eu ler. E assim foi até Dr. Vantan falecer. Fizemos ali uma amizade de muitos anos. Através da coleção moçoroense, foi
por onde eu publiquei o meu primeiro livro. E com muita honra, eu compartilhei de alguns momentos com essa grande figura de Mossoró, que foi Vantan Rosado. Então, ali, Radamés, nascia uma leitora assídua. E eu voltava para Boa Vista sem ter com quem conversar sobre os livros e continuei por muito tempo a doidinha de Teté. No segmento, eu entrei na universidade. Naquela época, nós não tínhamos hoje a possibilidade de escolher o curso. Então, eu passei aqui em Mossoró para agronomia e para enfermagem. E nessa oportunidade, fiz a opção por enfermagem e dali surgiu uma enfermeira. E nesse trajeto eu estou há quase 35 anos. Estou perto de me aposentar. Então, nessa trajetória, eu fiz muita coisa na enfermagem, eu fiz muita coisa na docência. Hoje eu sou servidora pública, professora universitária pela UERN, e pelo fato de ter escolhido a enfermagem, da qual eu não me arrependo nem um minuto, eu não deixei de fazer nada do que eu sempre gostei de fazer. Um adendo. Há 23 anos atrás, surgia uma TV aqui em Mossoró. E essa TV, há 23 anos, assim como todas as outras naquela época, não se tinha um serviço especializado para montar vídeo, editar, fazer roteiro. E eu fui convidada pelos donos daquela Infante TV para fazer a abertura da TV aqui em Mossoró. Então, veja bem, eu me orgulho muito de mim, velho. Você, A enfermeira que não tinha nada a ver com marketing, há 23 anos aqui em Mossoró já se tinha, claro, empresas aqui em Mossoró, né? mais de publicidade, mas não pungente como é hoje. E como eu já escrevia muito naquela época e tinha uma pena que julgava-se interessante, eu fui convidada para fazer a abertura dessa TV aqui em Mossoró. E fiz. Como não se tinha drone naquela época, eu vim em outro programa, você aqui com um convidado falando sobre drone, nós fizemos em cima de um caminhão. E eu fiz o roteiro, fiz a produção, ajudei na edição desse vídeo e dali surgiu também uma editora de vídeos e fiz vários. Fiz para Santa Luzia, junto com o Monsenhor Américo Simonetti. Então, não foi a enfermagem que me tolhou para ter uma perna na publicidade. Óbvio, eu não vou competir jamais com os publicitários maravilhosos que tem aí, e nem é minha intenção. A minha intenção era me divertir, era fazer o que eu gosto. Rapaz, e ficava bom que só a moléstia. Que coisa boa. Esta, vamos dizer assim, esta lifestyle, esse estilo de vida, esse jeito de ser, é um jeito que eu tenho uma certa identidade também, uma certa identificação, digamos assim, porque eu também sempre fui meio faminto. Eu sou um esfomeado por aprender. E quem é assim tem um problema, porque ele quer aprender tudo. Então ele se mete na área onde teoricamente não deveria estar aprendendo. Mas enquanto estamos num país livre, podemos fazer o que nós podemos fazer e aprender, e termos a consciência, obviamente, de estudar, eu estimulo, inclusive eu tenho um trabalho nessa área, que eu chamo de educação exponencial. Nós deveríamos todos ter um trabalho de educação exponencial, que é mais ou menos nesse sentido. E dou os parabéns por essa iniciativa. Porque quem é assim, não está assim, é assim. Vai estar com 90 anos, vai estar igual ao Niemeyer lá com 103, eu acho que era, já faltando poucas horas para morrer, ele dizendo, não, mas não vou não. O meu corpo vai, mas porque por mim eu não ia não. É isso aí. O corpo, enfim, tem suas limitações, mas essa fome, nós precisamos aumentar mais essa fome nos estudantes, aumentar essa fome dos empreendedores, aumentar essa fome na população. Obviamente, nem todo mundo vai querer ter essa fome de aprender, mas alguns têm. E eu sei que você trilhou alguma coisa na área também de startup, Sim. Empreendedorismo. Como é que foi essa história? Foi maravilhosa. E daí, ainda na enfermagem, passo esse tempo todo, vou para uma outra área, que é a área da pesquisa. Eu sendo enfermeira e fazendo pesquisa ao mesmo tempo, trabalhei no SAMU por muitos anos. E a pesquisa, ela me levou para um doutorado sobre o sono. Eu sou doutora em sono. E
o doutorado me levou para o campo da universidade. Na universidade, eu topei com pessoas maravilhosas. E uma delas foi a idealizadora da startup, da qual eu fiz parte. Certo. Essa jovem professora, muito jovem, na época ela tinha, acho que na casa dos 30 anos, ela me convidou, eu na época com uns 50, para fazer uma seleção do Centelha. E até então, Radamés, eu era aquela pessoa que achava interessante startup, olha que massa startup, mas isso não é para mim, até que o bichinho da curiosidade me picou. E quando ela me chamou, eu disse, eu topo, na hora. Como eu já tinha uma tendência à publicidade, marketing, vídeo, ela disse, fique com a parte do marketing. Eu digo, pois nós vamos ficar. E aí, nós trilhamos um caminho maravilhoso na startup, nos submetemos a vários editais, fomos vencedoras em vários editais, fomos selecionadas em editais importantes de abrangência local, regional e nacional. Então, foi uma experiência maravilhosa. Na startup, eu tive um aprendizado. Para empreender nesse ramo da inovação, é necessário só coragem e criatividade. E a criatividade, ela é manifestada através da ação. É interessante como você só percebe quando uma pessoa é criativa se ela se mexer, se ela realizar alguma coisa. Se a pessoa está parada, você vê uma pessoa parada. Mas quando ela mexe, ela faz, ela realiza, ela movimenta, ali tem uma criatividade e você percebe. Então, no ramo da startup, pelo menos nas experiências que eu tive, era necessário criatividade e muita coragem. Okay. E eu topei, ainda que nos vários eventos que a gente se submeteu, eu era a única de cabelos brancos. Quando a gente participava do Gol em Natal, que é um evento fantástico, eu me diverti horrores, eu via poucas pessoas grisalhas como eu. Mas eu não me intimidava, porque o que eu tinha era meu, que é a questão da criatividade e da coragem. E também da falta de medo do ridículo. Porque, salvo engano, e aí os seus telespectadores vão me perdoar se eu errar na autoria, acho que foi o Luiz Fernando Veríssimo que disse, eu creio que quem é livre, completamente livre, é aquela pessoa que não tem medo do ridículo. E eu tô nessa casa, de não ter medo do ridículo. Então, eu me joguei mesmo, me joguei de verdade. Eu ia para as rodas de conversa em São Paulo, com aquela moçada de startup mesmo, que eles têm um perfil bem próprio, né? E eu estava lá dando minhas ideias, estava lá dizendo o que eu achava. A startup era de que segmento, era que área? Da assim? área da saúde. E vocês ainda vão ouvir falar bem dela, vão ouvir falar bastante. Diz o nome dela aí pra gente. É a Sol Startup. Inicialmente, a Sol Startup, ela tinha uma pegada bem de programa, de software mesmo. Certo. E para isso, nós precisamos estudar muito para entrar no ramo da programação. Na época, eu costumava dizer, é comum que as mulheres tenham vaidade, é comum que as mulheres gostem de se arrumar. E muitas das colegas podem até dizer, eu adoraria ter cabeleireiro tal ali no meu guarda-roupa, só para ele vir arrumar meu cabelo a hora que eu quiser. Naquela época, eu queria um programador. Porque era uma peça rara e quando a gente encontrava, ele estava cheio de trabalho. Ainda hoje está assim. É bom para eles, né? É bom para eles. Então, o programador para a gente era mesmo que ouro. A gente precisava muito e a gente sempre ficava na mão do programador. Para não ficar tanto, eu cheguei, junto com minhas colegas, a fazer alguns cursos para entender um pouco de back-end, de front-end, para poder manejar ali algum sistema e fazer umas funçõezinhas, cheguei a fazer, para poder melhorar o visual do software. Me ajude, o software era uma plataforma para resolver que problema? Pronto, hoje, nas UTIs, nós temos um submundo que ninguém vê. A família não vê. Só quem vê são os médicos e os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os profissionais que estão ali do lado. E os enfermeiros, em especial,
eles são profissionais que eles passam 24 horas ao lado do paciente. Então, ninguém melhor do que o enfermeiro para poder monitorar a melhora ou a piora daquele paciente em função desse profissional enfermeiro, ajustar as demandas de cuidado e implantar o cuidado, quer dizer, melhorar o cuidado. Ele é um operador, né? É um operador. E, além disso, registrar o cuidado. Então, o software, a ideia original dele é fantástica. Quer dizer, os enfermeiros têm, na verdade, porque ele está rodando, né? Na palma da mão, todo o cuidado daquele paciente, não apenas em 24 horas, mas durante todo o tempo que ele ficou internado, de forma rigorosamente monitorada. Isso confere para os enfermeiros um manejo do paciente muito preciso e uma melhora de cuidado mensurável. Certo. Eu não vou achar que ele vai ficar bom, eu sei que ele ficou, porque olha aqui o dado e olha aqui o outro, entendeu? Isso é fundamental, né? Fundamental ter informação precisa, verificável, né? Sólida. É uma ideia fantástica. Legal. E aí eu saí da startup no momento em que ela estava sendo tracionada, ela agora pivotou. Então eu já não tenho informações sobre o status atual, mas ela pivotou. E eu saí em função de inovar mais uma vez, e agora no campo pessoal. Porque... Fala aí o que é que ela fez agora para mudar de novo. Porque quem é assim, amigo, continua mudando. Para não. Agora eu estou fazendo medicina. As portas da aposentadoria. Depois de 35 anos como enfermeira, eu estou entrando agora no 5º período de medicina. E encontro algumas pessoas, são poucas. Eu encontro mais palavras de encorajamento. Mas encontro uma pessoa ou outra e diz: e você não estava bem na enfermagem e foi para medicina? E eu digo: como não estava bem na enfermagem? Foram 35 anos, não 2 nem 3. Então, só tenho gratidão para a enfermagem. Muito bom. Veja, eu acho que vale alguns pontos a gente trazer aqui. Gente, primeiro ponto, é que tem vários insights. Um deles é: quando que a gente para de aprender? Só quando morre. Por quê? Porque os conhecimentos, eles requerem, da nossa parte, aprofundamento, talvez novas abordagens, talvez... Eu costumo dizer que uma das coisas que mais... Porque o verbo é meio complicado de dizer, mas é isso mesmo. Uma das coisas que mais está parindo aí é conhecimento. Conhecimento é essa capacidade de parir. Ele gera filhos que também continuam parindo. Talvez, eu não sei se essa explicação encontre um respaldo matemático, mas conhecimento, que é a única coisa que, quando divide, multiplica. Eu não sei como é que você vai entender isso aí. Mas cada vez que você divide, aí, eu queria puxar agora, porque é outra característica que eu também identifico nas pessoas que são famintas por conhecimento. É que elas não são famintas para ficarem obesas com aquilo. Elas querem falar, elas querem compartilhar. Até porque quando você faz isso, tu continua aprendendo. Algumas pessoas que me conhecem sabem que quando dizem assim: Radamés, você inventou um curso. Tem um curso aí que de vez em quando eu invento um curso. Inclusive, em breve vai ter um curso aí, chama-se Como Criar um Segundo Cérebro. Que eu sou uma pessoa muito fissurada em produtividade, alta performance. E com o uso de inteligência artificial, eu estou estudando por enquanto, mas quando terminar esse negócio aí, quando validar, eu vou sim fazer um curso nessa área. Um curso de como fazer você ter um segundo cérebro. Até para poder você usar o seu para outras coisas, ele ficar ocupando o seu cérebro com outras coisas que o outro cérebro poderia estar fazendo. Mas deixa esse assunto mais para frente, né? Mas essa necessidade de estar ensinando é uma maneira também de aprender. E já vi lá que você já é professor, vai dar aula e vai estar estudando medicina. Certamente, e aí talvez é um privilégio que você tenha, que quando chega uma certa idade a gente pode ter, que é fazer as coisas não porque precisa, mas porque quer fazer, uai. Quero aprender esse negócio, eu quero aprender agora mandarim. Ótimo, vai lá e aprende. Qualquer coisa que nós quisermos aprender, nós aprendemos. O que vai diferenciar é o tempo disso, porque nossa capacidade também, às vezes, não tem os elementos suficientes para aprender tão rápido. Demora um pouquinho mais, tudo bem, amigo. Eu chego a São Paulo a pé, de bicicleta, de carroça, de avião, mas se eu quiser chegar, eu chego. Posso demorar 6 meses se eu for a pé,
mas se eu quiser, eu vou lá e chego. Então, a sua decisão, assim, de fazer medicina, já numa idade que não é mais da típica dos jovenzinhos de querer fazer medicina, é porque ela não está fazendo porque precisa, mas porque quer. Esse deveria ser, tal, na minha leitura hoje, eu continuo dando aula, eu já dei aula para ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, só dei aula sobre oratório uma vez no curso de mestrado, inclusive o curso de medicina lá da UERN, lá fica perto do hospital, né? Naquele bloco lá, uma vez eu fui, na época eu estava querendo inovar essa história de apresentação, e eu tinha aposentado o PowerPoint, estava usando o Prezi, aí os professores ficaram sabendo, em 2013. Porque não aguentava mais aquelas aulas chatas de ficar o professor explicando aquele monte de slide. Aí eu criei na época um curso e fui dar para a turma lá do curso de medicina, para eles aprenderem uma maneira diferente, de se apresentar, tal, etc e tal. E aquilo eu estava fazendo porque a gente gosta. Então queria abrir agora espaço para você compartilhar um pouco sobre isso, enfim... você vai voltar ainda aqui outras vezes para a gente procurar uns temas mais específicos. Aí tem bagagem para a gente conversar sobre muitas coisas. Mas vamos pegar esse recorte. Vivemos em uma era em que estudar não é obrigatório, é necessidade, é diferente. É uma obrigação por necessidade, não é obrigação porque é imposição. É porque nós precisamos estudar. Você está entrando numa era de medicina que daqui a pouco a medicina vai se reinventar, e quem não estudar medicina usando já a inteligência artificial, se não tiver medicina que use a realidade virtual, realidade aumentada, que esse negócio está invadindo a área da medicina, e não tem como ficar livre. Hoje lá na universidade, eu não sei qual é o curso onde você faz, mas lá no curso de medicina da UFES, onde eu trabalho atualmente, eles já começaram uma medicina usando alguns equipamentos, bonecos com sensores, para reduzir um pouco o uso a questão de corpos e tal, que foi uma inovação. Recentemente já chegou outro modelo que nem sequer tem, é virtual, e reage tudo como se fosse... Quer dizer, é muita mudança, e você fica, mas como assim? Eu não aprendi nem como é que... Então, a mudança da carreira já entra num momento de mudança de paradigma de um monte de coisa. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do estudo, da necessidade e obrigação, não por ditadura, mas enfim, qual é a sua visão sobre a questão do estudo e também qual é a sua visão sobre a mudança. Sim, claro. Sobre o estudo, é exatamente como você falou, é uma mente inquieta, e eu respeito quando a pessoa não tem essa mente inquieta, porque é assim, sim, a diversidade do mundo é maravilhosa, sim. E alguns são assim inquietos, eu estou nesse time da inquietação. Com certeza. Eu estava vendo um programa seu e você disse a mente Mindset 8, Mindset 9, a mente inquieta. Eu disse, oxente, eu não estou na mesa ainda e ele já está me chamando, porque sou eu essa pessoa inquieta. Então, passando também por essa inovação de tecnologia no aprendizado, que hoje, pedagogicamente, ela é muito bem-vinda, nós já temos essa tecnologia, o que é maravilhoso para... quando a gente um dia for pacientes. Eu estive há um ano e meio em um laboratório fora do país, justamente vendo essa tecnologia de bonecos que falam, bonecos que gemem, bonecos que sentem dor, aumentam a temperatura. E nessa oportunidade eu fiquei realmente muito impressionada. Mas eu posso lhe dizer que hoje nós já temos essa tecnologia aqui em Mossoró. Então, alguns cursos universitários já oferecem, já entregam essa tecnologia, o que é muito bom para o estudante. Uma vez que medicina, e assim como as áreas da saúde, não é só a técnica também. A medicina, ela é muito do que a gente chama de rapport. Pelo menos é a visão que eu estou tendo. É a visão que eu estou construindo. E aí, Radamés, ainda no campo da inovação, e não agora no empreendedorismo para fora, mas agora no empreendedorismo e na inovação dentro de mim, para mim isso foi uma inovação e eu estou empreendendo em uma área diferente da que eu sempre vi, que é a área da medicina. E aí, como há a necessidade nos empreendimentos, e ainda na startup foi assim, havia necessidade de um planejamento.
Então, antes de eu, de fato, entrar no curso de medicina, há 3 anos antes desse fato, eu já me preparava fazendo o curso, e aí é um outro curso, de psicanálise. Certo. Fiz o curso e me graduei em psicanálise. E por quê? Porque eu imaginava que, finalizando o curso de medicina, eu talvez não tivesse vontade de fazer uma residência de 6 anos ou uma residência de 4 anos. Então, eu, na minha imaginação, sairei uma médica clínica geral e psicanalista, Certo. que foi o curso que eu fiz. Então, no empreendedorismo pessoal e na inovação individual, eu já planejava isso lá atrás. É claro que demandou e demanda muita disciplina, Imagina. muita determinação e muita vontade de fazer o que se gosta, que no meu caso é estudar. Então, eu trabalho em Caicó, estudo em Mossoró, e antes que você pergunte, eu já vou dizer, eu passo 3 dias lá, 2 aqui, 3 dias aqui, 2 lá. O semestre passado eu fiquei na pontinha de cair por ser reprovada por falta nas aulas de medicina aqui. Mas ainda assim me valeu a pena. Então, para que isso? Para que isso? Você já como eu escuto às vezes, você já com 53 anos fazer um curso de medicina. E por que essas pessoas botam um curso de medicina? E se fosse o de psicanálise, que eu fiz e ninguém falou nada? E se fosse de pedagogia, que é um curso maravilhoso? Então, por que é um curso como outro curso? Sim. É uma vontade como outra vontade, e você disse muito bem. Eu não estou fazendo porque eu preciso fazer, né? Eu já tenho uma trajetória profissional e ao longo desse tempo todo a gente se organiza. Estou fazendo porque eu quero, estou fazendo porque eu gosto. Eu estou me desafiando. É um empreendimento pessoal nesse ramo, não é? Então, e aí eu faço esse link na questão do inovação, empreendedorismo, é para fora, mas é também dentro da gente. Sim. Porque me parece que a revolução, para ela transbordar, ela tem que, em algum momento, transbordar dentro da pessoa. Sim. Eu não entendo o morno, Radamés, eu até queria, mas eu não entendo o morno. O morno, para mim, é igual o Soldado Catota. Eu não sei se não é da sua época, não. O Soldado Catota era aqui de Mossoró. E é uma figura icônica. Tem um livro chamado Poucas e Boas, que ele está lá contemplado. E em parcas eras, lá no Nogueirão, o muro era baixo, o muro do Nogueirão era bem baixinho. E os telespectadores subiam e ficavam em cima do muro, assistindo o jogo. Uma das pessoas, organizadoras, chegou e disse: Soldado Catota, tira esse povo daí. E ele foi lá e disse: olha, ou para dentro ou para fora. Só não pode ficar em cima do muro. Então, esse morno também não me apetece, não é? Já que o tema é empreendedorismo, o tema é inovação, deixe o morno do lado de fora. Não tem como você estar no mundo da inovação e do empreendedorismo com pouca vontade. Eu costumo dizer que eu acordo já virada no traque. Eu não tomo remédio de nada, não tomo essas coisas, nada. É na vontade mesmo, cada vez mais. E em algumas oportunidades, quando a gente se deslocava com a startup para participar de rodas de conversa, nós participamos de uma mentoria maravilhosa do BNDES, fomos selecionados, recebemos prêmios de mulheres inovadoras. Então, a gente andava e via outros. E eu via, em algumas oportunidades, pessoas que eu queria que ela falasse, eu queria que ela tivesse energia, eu queria que ela tivesse brilhado. Porque só em ela falar e em ela brilhar, eu já comprava o produto dela. Entendi. Eu tinha vontade de comprar o produto dela. Mas você precisa do produto dela? Não sei. Mas ela vendeu tão bem. Ela botou tanta energia, tanta força, que eu quero. Talvez no produto venha um pouquinho disso que ela está oferecendo, né? Então, eu também trago essa mensagem para o lastro da inovação e do empreendedorismo do meu ponto de vista, que o morno tem que ficar do lado de fora. Excelente. Inclusive, essa temática é bíblica, né? O próprio Senhor Jesus fala disso. Seja quente ou seja frio, mas não seja morno.
Eu acho que na área de enfermagem, não sei se o pessoal usa isso, mas eu escutava muito minha mãe dizer que uma maneira de você vomitar rápido, eu aprendi que era meter o dedinho lá, né? Ela diz, não, põe uma aguinha morna aí na boca. Se você botar lá, parece que o estômago também não gosta desse negócio de morno, ele bota para fora. Então, acho que ele tá certo, né? Tem biologia explicando, tem muita gente falando, tem um livro milenar trazendo essa orientação. E de fato, é uma pena porque nós estamos vivendo também uma certa mornização. Radamés, e nisso eu queria dizer uma coisinha, que já que eu estou trazendo aqui a minha experiência, né, a respeito de participação em editais. Certo. E por que eu vou falar isso? Porque eu vi também em um outro programa seu, o rapaz falando sobre editais abertos. Então, no mundo das startups, a gente que entrou sem R$1, porque a gente não tirou nada do bolso, então a gente tinha que arranjar dinheiro. Isso. E como a gente arranjava dinheiro para poder botar a ideia no mercado através de editais. Então a gente ia para os sites das empresas promotoras de concursos para editais. Participamos de um em Brasília, também fomos selecionados, fizemos um software, um aplicativozinho para a época do Covid. Então, como é que se entra nos editais? Sentando, procurando editais e dizendo, vou participar desse aqui. E tem edital para idealização de produto, você já deve ter falado disso aqui. Vai sair agora um centelha, o centelha vai sair de novo, que é para ideia. Pois é. Já disseram que vai sair, nós já estamos orientando todos os nossos incubados, inclusive já conseguimos um curso explicando detalhadamente como escreve o projeto. Tem centelha por aí. Hoje o próprio Paulo Miranda falou de um outro edital aqui para a região que pode aproveitar na área de petróleo. Então já vamos conectar. A gente faz esse trabalho lá na incubadora. Perfeito. A gente passa para tudo. Mas isso é uma mão na roda. Tem que ir atrás. Isso é uma mão na roda. Quer dizer que a gente pode ir lá e pegar informações, orientações sobre como apresentar aquela ideia. Isso. Mas, rapaz, olha as coisas. Naquela época não tinha, né? Não tinha tão facilmente assim. Facilmente. A gente, né? E cobra, né? Algumas pessoas cobram caro, às vezes, para fazer isso. Sim, as mentorias são caríssimas. Pois então, os editais, a gente participava com a cara e a coragem. Então, para você que hoje tem vontade de participar ou então de criar alguma startup, você tem uma ideia, essa ideia da samba, você não tem como saber. Você só tem como saber se dá a cara a tapa. Se você submeter aquela ideia. E pessoas vêm, fazem sugestões, a ideia vai ficando melhor, você vai incorporando as sugestões que as pessoas deram e a coisa vai crescendo. E de repente sai da sua mão e fica maior do que o que você é. Muito bom. Bom, gente, estamos chegando aqui o final Mendes aqui do programa Sertão Inovador. Vou deixar aqui a Líria com as palavras finais dela para a gente encerrar a nossa edição. Nos encontramos aí no próxima semana. Beleza. Eu quero agradecer a participação. Quero parabenizar por essa iniciativa, Radamés. Eu achei maravilhosa o título do programa, o tema que você traz, o fomento que você está fazendo aqui nessa mesa. Aprendi muito hoje, achei maravilhoso. E a minha palavra é de buscar informações, é de estimular, encorajar os jovens e os não tão jovens a buscar conhecimento, para que esse conhecimento possa libertar vocês e que vocês não tenham medo do ridículo, assim como disse Luiz Fernando Veríssimo. Muito obrigada. Eu que agradeço e aqui ficamos até a nossa próxima edição. Tchau, tchau.